em nome de Jesus. E hoje mais uma vez nós iremos agradecer, louvar, adorar o nome do nosso único e eterno Salvador. Amém? Nós vamos meditar hoje no livro de Salmos, livro ao qual nós estamos fazendo a leitura diária. Já estamos aí no capítulo 80. E cada salmo, como tem sido edificante. Porque na verdade, os livros de Salmos são textos que vêm expressar gratidão, amém? Petição. E são salmos de fortalecimento, de confiança, de perseverança. E tem como um autor, Davi. E como Davi soube expressar nessas leituras tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele vivenciou. E ele pôde agradecer ao Senhor em cada salmo desse, Então os salmos são orações, na verdade são orações poéticas, que louvam a Deus, que engrandecem a Deus. Amém? E eu queria te convidar a meditar lá em Salmos 3, que vai dizer o seguinte, os 8 primeiros versículos, na verdade são os 8 únicos versículos desse livro, que vai falar o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia! Creio eu que Davi aqui foi o que mais experimentou o que realmente é passar por provação. Davi foi um homem que, mesmo passando por dificuldades, literalmente provando ali um pouquinho do sabor da morte, mas ele fez a diferença, porque ele se achegava a Deus. Ele procurava a Deus em meio a todas as adversidades. Amém? E ele soube experimentar o que significa estar em águas profundas. Literalmente, se nós formos analisar o que significa águas profundas, lá no fundo do mar, existem seres perigosos, tipo tubarão, mas ele soube vivenciar isso na pele. E esse salmo, ele vai retratar uma oração de gratidão a Deus, porque foi um período em que ele estava sendo ali procurado por um dos seus filhos, Absalão. E Deus provou a sua confiança, provou a sua fidelidade. E quantos de nós, às vezes nós nos esquecemos desse Deus que fez tantas maravilhas no passado, e ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E aí você pode dizer, mas como? Mas como se apegar a esse Deus diante da diversidade? Isso tem que ser uma busca diária. Infelizmente, quantos de nós só o buscamos no meio da dificuldade, no meio da diversidade, enquanto nós temos que procurar a Deus em todos os dias? Deus deve ser a nossa prioridade ao levantar e ao deitar. Amém? E não procurarmos Ele apenas no meio do caos, no meio da adversidade, no meio das dificuldades, mas temos que fazer ao contrário. Por quê? Porque quando os dias maus vierem, nós estejamos firmes, inabaláveis, confiantes em Deus. Mesmo que tudo ao nosso redor não aparenta ser isso, mas a nossa confiança vai estar mais firme ainda em Deus. Amém? E Ele é o motivo da
nossa alegria. Ele é o motivo de nós estarmos aqui adorando, exaltando mais uma vez. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, eu não sei como é que está a sua fé. Eu não sei como é que está a sua confiança em Deus. Eu não sei o que esses dias tem te feito ser valente ou retroceder. Está indo avante ou ficando na mesmice, apático, acomodado. Eu espero que não seja essa situação, mas que você possa se erguer, você possa se levantar. Tome o exemplo de Davi para a sua vida. Confie no Senhor, assim como Deus foi fiel para com esse homem, Ele é fiel para conosco também. Amém? Vamos orar e pedir a Deus essa confiança. Aleluia. Pai, nessa hora nós te pedimos, Senhor, te agradecemos por mais uma vez estarmos em Tua presença. Deus, dai-nos essa mesma confiança a qual o Teu servo ali teve, a qual o Senhor foi com ele, que o Senhor também seja conosco, nos fortalecendo, nos sustentando, Pai. Ensina-nos a confiar em Ti como escudo e defensor, que sejamos heróis da fé, para que os outros, para aqueles que estão lá fora, possam ver essa confiança que nós temos em Ti. Que a fé que nós temos no Senhor, ela possa, Deus, ser transbordante, Pai, ao nosso redor, por onde nós passarmos, aonde nós formos, as pessoas possam ver Cristo em nós e através de nós. Deus, eu sei que o Senhor sempre está conosco e é por isso que nós descansamos no Teu amor. Oh Deus, as nossas lutas, elas não podem tirar a nossa confiança em Ti. Cada dificuldade, cada batalha que nós enfrentamos, nós possamos nos achegar mais a Ti, Pai. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, esse coração. Fortalece essa vida que está do outro lado, Senhor, deste culto online, Pai, que ele possa e ela possa ser impactados pelo poder da Tua palavra. Não nós que iremos falar, mas que seja o Espírito Santo de Deus, que o mesmo Espírito que opera em nós possa operar quem está do outro lado, seja ele quem for, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós confiamos no Teu agir, nós confiamos no Teu mover. Glória a Deus, aleluia. E eu queria que você refletisse em algo: que segurança não significa ausência de perigos, mas a presença de Deus. Confiar em Deus não significa que nós estejamos imunes das dificuldades, imune dos perigos. Não, porque o mesmo sol que nasce para os justos, nasce para os injustos. Mas a nossa segurança está na presença de Deus, a qual nós temos, e ela que faz a diferença. Amém? Glória a Deus. Que você receba essa palavra e seja impactado, não para ficar para si, mas para impactar o seu vizinho, os seus pais, os seus familiares, seja quem for, em nome de Jesus. Aleluia. E vamos louvar, adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, em nome de Jesus. Amém, graça e paz, igreja. Queria te convidar a adorar o Senhor. Queria que você se conectasse neste momento ao trono da graça do Pai. Que você entoasse esse louvor com todo o seu ser, com todo o seu coração. E declarasse o quanto você é grato, porque o Pai, nosso Deus, Ele nos resgatou. Ele nos tirou de um lamaçal de pecados e nos colocou em lugar de honra. Ele limpou as nossas vestes, nos deu vestes novas, vestes limpas. E se nós estamos aqui, é por causa da graça do nosso Pai, por causa da graça do nosso Deus. Então comece a adorar o Senhor, comece a bendizer o nome dEle, comece a declarar o quanto você é grato, o quanto você é grata a Ele por todos os feitos. Em pedaços minha alma estava, mas
por sua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, fui cega e agora eu posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, o tesouro do Senhor está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim estás. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, fui cega, agora eu posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce é o som que salva o pecador. Oh, fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou, e agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluias, glória a Deus. Graças e paz, queridos. Boa noite. Obrigado aí, Samara, por
te amo, né, por essa ministração, Senhor, através da adoração. Queridos, boa noite, graças e paz, você que está em casa, nos acompanhando, né, por esses veículos, né, pelas redes sociais. Seja bem-vindo, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor possa ministrar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Estamos trabalhando aí para nosso retorno de cultos presenciais. Está quase na hora, né? Continue orando, continue intercedendo. Estamos trabalhando na parte estrutural, né, para que possamos retornar. Agradecer aí a equipe técnica, né, o nosso irmão Fernando, o Igor, o Tião, que tem trabalhado, né, para que a gente possa retornar. Né? Nosso irmão Márcio também, que eu possa estar abençoando, né, o retorno. Cleiton Márcio, né, que possa estar abençoando esses amados irmãos que estão trabalhando para que a gente possa retornar. Enquanto isso, você acompanha de casa, você participa também em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Vamos meditar neste Salmo. Estamos lendo, né, nossa leitura bíblica anual e estamos já no livro dos Salmos. Hoje estamos no Salmo 80, né, Salmo 76 ao Salmo 80. Então nós vamos meditar neste livro, né, neste Salmo 1, primeiro Salmo. E nós vamos estar aprendendo bastante, né, com este salmista, que nós não sabemos quem é. Sempre que fala de Salmo, a gente pensa que é Davi, automaticamente nos remete a Davi. Mas esse Salmo especificamente não foi Davi quem escreveu. Não sabemos quem foi, mas é um Salmo excelente. Um Salmo com princípios poderosos. E nós vamos aprender. Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa aprender com este Salmo em nome de Jesus. Vamos ler Salmo 1, versículo de 1 a 6. Abra sua Bíblia e acompanhe. Que diz assim: o título deste Salmo é Os Justos e os Ímpios. Versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então vamos meditar neste salmo, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender e compreender as suas escrituras. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui na tua presença, Senhor, neste momento, neste culto de celebração, neste culto de exaltação, neste culto de nós glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Senhor, abençoe essa noite, abençoe essa palavra, abençoe os corações que estão acompanhando, que estão ouvindo. Pai, que eles possam estar com seus corações sedentos, receptivos para receber a tua palavra, Senhor, e que esta palavra venha dar fruto em seus corações, que eles não possam ser apenas ouvintes, mas possam ser praticantes, como diz Tiago, da tua palavra. Nós abençoamos, Pai, nos ajuda a entender, a compreender e a praticá-la em nome de Jesus. Amém. Vamos então à introdução, né, para esta exposição deste salmo. Amados, livros históricos, que são 12 livros, nós vemos Deus falando sobre o homem, que vai desde Josué até Esther, né, que são 12 livros históricos. Deus descrevendo as fraquezas desses homens, Deus descrevendo os êxitos desses homens. Nos livros proféticos, que são 17, 5 profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores são 12, que vai de Osés a Malaquias, nós vemos Deus falando ao homem, advertindo os ímpios
e consolando os justos. Já nos Salmos a gente vê que é totalmente diferente. Nós vemos o homem falando a Deus, o homem descrevendo ao Senhor, o homem exaltando a sua santidade, o homem manifestando os seus gloriosos atributos. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos. O povo de Israel usava os salmos para suas subidas ao templo, a Jerusalém. Nós vemos aqui uma coletânea de orações. O que é interessante nos salmos é a gente ver o coração dos intercessores. As pessoas abrindo-se e derramando diante do Senhor com as suas orações. Vemos também os lamentos do povo, o povo reclamando, o povo expondo as suas tristezas, as suas dificuldades. Então nós vimos uma coletânea de tudo isso. E ele foi escrito por várias pessoas, como eu falei no início. Sempre que fala em Salmo, nós remetemos a Davi. Mas tivemos tantos homens de Deus que escreveram, que falaram, que comporam os Salmos, que vai desde o tempo de Davi até o período pós-babilônico, pós-retorno do cativeiro babilônico, o povo compondo os Salmos. Então há várias citações também de Salmos nos livros do Novo Testamento. Jesus, como sendo um bom judeu, conhecedor da Torá, conhecedor do Pentateuco, dos 5 livros da Bíblia, conhecedor do Antigo Testamento, ele conhecia também os Salmos. E se você observar lá em Mateus, capítulo 7, de 13 a 14, quando Jesus vai falar sobre os 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga, ele vai falar justamente com base, comparando com este salmo, que fala sobre os 2 caminhos, dos justos e o caminho dos ímpios. Se você observar também Mateus, capítulo 5, que vai falar sobre o Sermão do Monte, ele começa dizendo o quê? Bem-aventurado. É o que também esse versículo começa, o Salmo dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda, e vai expondo o versículo 1. O Salmo 1 é a porta de entrada deste que é o maior livro da Bíblia. Temos o maior livro e o maior capítulo, que é o capítulo que é o Salmo 119. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria, que serve de introdução à coletânea do Saltério. O Salmo 1 revela um contraste entre a atitude do justo e a do ímpio para com a lei de Deus. Se você observar, há 2 personagens aqui, o justo e o ímpio, e o que difere esses 2 homens são as 2 atitudes em relação à lei de Deus. Como esses 2 homens, como esses 2 personagens, eles vão tratar com a lei de Deus. O justo, ele ama e medita constantemente na lei, enquanto que o ímpio a odeia. O Salmo também fala da palavra de Deus e revela 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Que sejamos nós, em nome de Jesus, que meditemos na palavra do Senhor, mas também há um juízo que vem sobre aquele que é derramado sobre aqueles que se rebelam, por aqueles que transgredem a palavra de Deus. Tem um escritor, um autor chamado John MacArthur, ele vai dizer que o Salmo 1 ele é dividido em duas partes. Acho interessante essa observação dele, que ele diz que o versículo de 1 a 4 ele indica que, por observação, as pessoas estão separadas eticamente de Deus. Por observação, eles estão separados eticamente. Um quer seguir um caminho, o outro quer seguir outro. Mas do versículo 5 ao versículo 6, ele vai dizer que, por consequência dessa primeira atitude, eles vão ter separação, vão haver separação entre eles judicialmente, ou seja, há uma sentença. Quando você obedece, há uma sentença. Quando você desobedece, também. Então ele vai dar essa definição de duas partes deste salmo. E também nós podemos recitar que esse salmo ele é um retrato do justo e seu compromisso com a palavra de Deus, que vai do versículo 1 ao versículo 3. E também um retrato do ímpio e a sua reprovação diante da lei do Senhor. A confirmação do justo e a ruína do ímpio. Então nós vamos estudar, vamos adentrar, vamos aprender, em nome de Jesus, bastante com esse salmo. Então vamos começar aqui a exposição do Salmo 1, que está lá no versículo 1, que diz: bem-aventurado é o homem. Esse termo bem-aventurado, mas é mais do que ser feliz. Segundo os escritores dizem que essa expressão é a mais enfática do que a ideia de felicidade.
Uma pessoa feliz. Pense uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz ao quadrado, né? Uma pessoa feliz exponencialmente. Esse bem-aventurado. Uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça de Deus. Das graças de Deus especiais do nosso Senhor. O homem justo, ele possui plena alegria e satisfação no Senhor. Então isso é ser bem-aventurado. Uma pessoa que possui plena alegria e satisfação no Senhor. Você tem sido esse homem bem-aventurado? Você tem sido essa mulher bem-aventurada? Está disponível essa alegria, essa bem-aventurança a cada um de nós. Vamos entender então que há uma ação progressiva na vida destes homens. Olha o que diz. Vamos aqui aos verbos, né? Há uma ação progressiva de andar, deter e de assentar. Já disse que esse é o caminho, a trilha da morte. É você começar a andar pelo caminho dos pecadores. É você parar. Chamou a atenção. E se você para porque ele chamou a atenção, você se assenta. Vamos ter cuidado, mas com essa trilha da morte, com essa ação progressiva de andar, deter e se assentar. Essa é a sina destino dos homens ímpios. Ele anda, para e se assenta. Ele não anda no caminho correto. Ele para e dá atenção às tentações. E por último, ele se assenta onde não deveria se assentar. Ao invés de fugir do pecado, ele se entrega ao pecado. E é uma progressão para essas pessoas. Ter cuidado nessa trilha. Temos que ser homens justos. Homens, como o Salmo diz, que é bem-aventurado. Não somente é uma ação progressiva, de ações de andar, de parar e de se assentar, mas há também uma progressão no estado moral desse homem. Se você observar o Salmo, ele vai falar sobre 3 pessoas: o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Assim como uma ação progressiva de andar, parar e se assentar, há também uma progressão na vida moral deste homem. Ele começa com o ímpio, depois passa a ser pecador e depois um escarnecedor. O que é um ímpio? É aquele homem sem Deus. O homem separado do Senhor que não quer saber de Deus. E o que é o pecador? É aquele que ama o pecado. Conhece Deus, conhece as Escrituras, mas prefere andar, prefere amar a desobediência ao Senhor. E o que é aquele que é o escarnecedor? Que é aquele que blasfema contra Deus. Esse é o pior, né? É o último grau, né? É o escarnecedor. É aquele que não apenas peca contra Deus, mas pior, ele zomba de Deus. Ele zomba das coisas do Senhor. Que possamos ter misericórdia, Senhor, possa ter misericórdia de nós, a não sermos como este homem que zomba, que prefere estar distante de Deus e zombar das coisas de Deus. E como diz o Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. O homem passa de ímpio para ser pecador, e o pior nível, que é ser um escarnecedor. E por último também nós vemos uma progressão no envolvimento deste homem. O que ele faz? Ele toma conselho com essas pessoas. Depois ele está caminhando com essas pessoas. Em terceiro lugar, ele vai sentar na roda dessas pessoas. Que possamos observar como o salmista ele expõe esse salmo. Toma conselho com essas pessoas que não agradam a Deus, que estão distantes do Senhor. Ele começa a caminhar com eles. E por último, ele já está ali na roda dos escarnecedores. Perceba que aqueles que seguem o caminho, os conselhos dessas pessoas, que andam no caminho errado, daqui a pouco eles estão, como nós falamos, sentando e desprezando e desonrando o Senhor. Então nós vemos, amados, que para ser feliz, muitas vezes é você evitar muitas coisas. Você vê que esse salmo ele começa com um aspecto negativo. Para que o homem seja bem-aventurado, ele tem que às vezes dar muitos nãos. Não anda, não se assenta e não está no meio, numa roda dos escarnecedores. Você às vezes é feliz por aquele que você evita, por aquele que você abre mão. É o que nós vemos neste salmo, neste versículo 1. O salmista também diz que o homem justo ele não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são pessoas que frequentemente, costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso.
São pessoas que têm prazer em desobedecer ao Senhor. O salmista também diz que a pessoa reta, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, como nós já falamos, são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, obedecer ao Senhor é como um entretenimento. São os zombadores. Misericórdia. Que o Senhor nos livre dessas atitudes. De andar com essas pessoas. De caminhar. De nos deter com essas pessoas. Se você observar o Salmo 1, ele tem um paralelo com Jeremias 17, 5 a 8. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Às vezes você pensa que esse texto é maldito José que confia no Fernando. Maldito Fernando que confia no Igor. Maldito Igor que confia no Edgerson. Não, mas maldito o homem que confia em si próprio. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois ele será como a tamargueira. Olha o nome, olha a fruta. Tamargueira no deserto. E não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. Olha o que dá quando nós confiamos em nós. Quando nós confiamos na força do nosso braço, nós estaremos nesses lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, como diz o texto. Mas olha o que diz o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, aleluia, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vir o calor. Pode estar calor, como está esses dias em São Luís, muito quente. Pode vir um calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. O homem bem-aventurado é esse homem que não confia no seu braço, que não confia em si mesmo, mas ele confia no Senhor. É o que mesmo nós vemos no Salmo, que será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Que possamos, amados, nesse primeiro versículo, com esse retrato desse homem justo, possamos buscar cada dia sermos esses homens. Homens justos. Está difícil nesse tempo, mas nós temos a palavra de Deus, que não muda, que permanece a mesma ontem, hoje e será eternamente. Busquemos na palavra, busquemos no Senhor, assim como este homem agiu, que nós possamos também agir no nome de Jesus. O compromisso do justo é com a lei de Deus. Versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ah, como eu amo a tua palavra, Senhor. Quantas pessoas dizem isso, né? Como amo a tua palavra. Mas aí, você está só no amor? Ou você está cumprindo o resto do versículo que diz que ama, tem prazer na sua lei, mas faz o que também? Medita nela de dia e de noite. Quantas pessoas amam a palavra de Deus? Mas como é que está a sua meditação? Tem sido só os domingos, quando o pastor pede para abrir? Só nas terças? Só nas quintas? Não, mas que possamos ter prazer de abrir, de ler, meditar e estudar a palavra do Senhor. Nós vemos agora que o salmista ele sai do aspecto negativo e passa para o aspecto positivo. Ele vai dizer o seguinte: que o homem justo não está envolvido com o estilo de vida dos ímpios, dos pecadores, nem dos escarnecedores. Mas o motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor. Só tem uma forma de você abrir mão, de andar, de se deter, de se assentar. É você ter um prazer na lei do Senhor. É você ter prazer em estudar, em meditar, em buscar, em fazer, como diz a expressão meditação, que é você, como diz o boi faz, né, que ele rumina. É assim que nós devemos fazer. Ter prazer em ler a sua palavra. Ter prazer em estudar, em aprender, em praticar acima de tudo. Que sejamos nós, o povo da IBR, que amam a palavra de Deus, que estejam em dias com sua leitura bíblica, espero que estejam lendo, meditando, aprendendo mais do Senhor. O versículo 3 diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas.
que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Então nós vemos aqui uma sentença de bênção para essas pessoas justas, que têm prazer. Vimos que o caminho dos ímpios é bem triste, o fim deles é triste, mas o justo, amados, ele conduz à realização, ao bem-estar. Você quer viver o bem-estar verdadeiro, tenha prazer na lei do Senhor. Bênçãos do Senhor esperam por aqueles que meditam e amam a sua palavra. E nós vamos ver apenas nesse versículo 3, 2 e 3, algumas características do homem que medita, que tem prazer, que estuda. Primeiro, o justo tem prazer na lei do Senhor. O primeiro ponto é esse: o justo ele tem prazer. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita, estuda, busca as respostas em tudo que ele vai fazer na sua vida. Ele busca a resposta na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem rege a sua vida. Aleluia. A sua palavra de Deus como diz, é a nossa regra de fé e prática. Não apenas de eu posso falar, de uma igreja, de uma norma de uma igreja. Não, a Bíblia é regra de fé e prática, não, mas ela é, na verdade, ela é na vida real desse homem. É a sua regra de fé e prática. O que tem regido a sua vida? Como é que está a sua vida diante desse prazer? Será que você tem se saciado em outras fontes? Será que você tem deixado a fonte verdadeira, a fonte que é o Senhor, e tem buscado outras cisternas rotas, que para nada servem, né? Essas águas paradas, elas vão dar prejuízo à sua saúde. São águas paradas, mas que você possa buscar a sua verdadeira fonte em Deus. Que o seu prazer, mas se você não tem prazer em ler a palavra de Deus, busque em Deus. Reveja se você é cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro, mas ele tem prazer pela palavra de Deus. Se você não tem tido esse prazer, peça perdão, Senhor, me ajude a ser um cristão verdadeiro, a ter prazer na sua palavra. O homem justo, ele também tem provisão. Não somente prazer, mas ele tem provisão. Ele diz que ele é como árvore junto a um rio. Ali ele encontra tudo que ele precisa para a sua provisão. Tudo que ele precisa. Mas já pensou uma árvore junto a um rio? Essa árvore, ela todo o tempo está ali frondosa, porque ela tem água disponível enquanto ela precisar. O justo tem provisão. E nós temos uma fonte que é o Senhor Jesus. Uma fonte que não seca, uma fonte que está jorrando, sempre jorrando em nossas vidas. Então o justo ele tem provisão. Enquanto o outro vive onde? Nos desertos. Como nós lemos no texto de Jeremias e também em outros textos da Bíblia fala que este homem é onde ele vive. Mas nós temos a provisão do Senhor. Esse homem também, o justo, ele tem estabilidade. Ele dá fruto na estação própria. O homem que não falta recursos, ele tem estabilidade. Enquanto muitos estão vivendo uma vida de bênção, de prosperidade, outra de miserabilidade, não, esse homem ele tem equilíbrio. Esse homem tem provisão, esse homem tem estabilidade. Podem vir os rios, podem vir as ventanias, podem vir as dificuldades que vierem, mas esse homem ele está estável, porque ele tem construído a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Assim como aquele homem lá que construiu a sua casa, né, sobre a areia e sobre a rocha. Ele tem estabilidade. O que ele planta, ele colhe. O justo terá o seu fruto, e seu fruto, além de vir no tempo certo, terá bons frutos. Sobre esse homem repousa a estabilidade. Vale a pena ser justo. Vale a pena nos esforçar para sermos justos diante de Deus. Porque temos tudo isso: prazer, provisão, estabilidade. E o que ele tem mais? O justo, ele tem vitalidade. Olha o que diz o texto. O texto diz que as suas folhas não murcham, não caem. Pense em uma árvore. Existem árvores, né, que tem tempo que elas estão frondosas, tem tempo que elas estão só os talos, né? Tem umas árvores que dão um período muito lindo, né? As pessoas tiram foto, mas passa em outra estação, que está só os talos lá. Essa árvore aqui não. Ela tem vitalidade. As suas folhas não caem. As suas folhas não murcham.
todo o tempo ela está frondosa. Assim como diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29 a 31, ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que não tem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, se exaustam, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é a sentença, esse é a consequência na vida de um justo. A vitalidade, a provisão, a estabilidade e o prazer. E por último, para fechar com chave de ouro essa parte ainda, o justo ele tem prosperidade. Amados, que tanta coisa nós temos na vida de um justo. Ele diz no versículo no final diz: tudo quanto ele fizer será bem sucedido, ele vai prosperar. Tudo, não é apenas algumas coisas. E tudo quanto ele fizer vai prosperar. Você quer isso para a sua vida? Você quer ter prazer na lei do Senhor? Você quer ter provisão? Você quer ter estabilidade? Você quer ter vitalidade? Você quer ter prosperidade? Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa que ame ao Senhor. Só tem uma forma de você ser essa pessoa. É você buscar em Deus. Buscar na fonte verdadeira que é o Senhor Jesus. Vale a pena ser justo. Vale a pena buscar em Deus. Eu pergunto para você: você tem sido um homem ou uma mulher justa? Talvez você diga assim: a sua vida tem demonstrado realmente essa justiça, essa busca ao Senhor? As pessoas têm visto em você esses frutos? Se não, amados, que vocês possam, que nós possamos buscar em Deus a sermos justos. Vale a pena. Vale a pena ser justo diante de Deus. Amém. Agora vamos continuar. Agora vamos ver o retrato daquilo que nós não queremos. É o retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus, que está no versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: os ímpios não são assim. Ele já começa dizendo: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós vemos aqui que os ímpios agem de forma completamente contrária, oposta aos justos. Enquanto o justo ele é plantado junto à corrente, junto a uma corrente de águas, o ímpio é como a palha, que o vento dispersa. Se você observar, a palavra de Deus sempre vai trazer, quando trouxer essa expressão palha, sempre vai se referir a algo frágil, inútil, sem valor. Sempre que a Bíblia falar sobre esse texto, sobre palha, sobre algo que não tem valor, que é inútil, que é frágil. E isso é que ele está destinado aos homens ímpios. Não será como uma árvore frondosa, assim como o justo. Mas isso não tem raízes. É algo que o vento dispersa. E isso são os ímpios. O justo é como uma planta vigorosa, mas os ímpios é como uma planta morta e seca. Na verdade, a palha serve para uma coisa. Para que serve a palha? Para ser queimada. Só para isso. Só serve para isso, para ser queimada. Então que nós não sejamos esses homens, que nós nos esforcemos a sermos homens justos diante de Deus. E nós vemos algo interessante, amados. Se você observa lá em Mateus, vamos lá em Mateus capítulo 13. Essas pessoas ímpias estão infiltradas no meio dos justos. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Essas pessoas vão se infiltrar no meio da igreja. Às vezes não temos como, e às vezes dá vontade de tirá-las, mas é o que diz o texto lá em Mateus, que as pessoas também queriam tirar o joio lá no meio do trigo. Mas olha o que o Senhor vai dizer, vamos ler. Mateus 13, versículo 24 a 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então o homem ele semeou uma boa semente. Mas olha o que aconteceu. Mas enquanto os homens dormiam,
Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? É o que nós queremos fazer, tirar o ímpio, tirar o joio. Mas olha o que o Senhor responde: não, replicou ele, para que ao não separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Porque podia correr o risco, enquanto ele está arrancando o joio, ele também arrancar o trigo junto, e perder a colheita, né? Perder a plantação. Deixai-os crescer juntos, deixa ele aí, deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o que? O joio. Atai-o em feixes para ser o que? Queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então os ímpios, eles vão estar no meio dos justos. Como eu falei, a gente quer tirar. Não, deixa ele lá, vai chegar a colheita. Deixa que o Senhor vai fazer essa separação entre o joio e o trigo, entre o ímpio e o justo. E olha o que diz João, lá em Mateus 3,12, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolheu o trigo no celeiro, novamente esse texto, né? Recolheu o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Então a palha ela vai ser para nada mais serve a não ser para isso, para ser queimada. Mas o justo não, o trigo não, ele será recolhido em celeiro. Os ímpios eles não subsistirão no juízo, serão condenados no julgamento de Deus, serão separados dos santos e não permanecerão na congregação dos justos. Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, como está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 22 e 23. Olha que sentença para essas pessoas. Então você que está me assistindo, me ouvindo, você tem a oportunidade hoje de mudar, de sair dessa pessoa, desse ímpio, dessa palha e passar a ser um homem justo, uma mulher justa, que tem prazer, que tem todas aquelas bênçãos que nós citamos no versículo anterior, de prosperidade, de provisão, de estabilidade e tantas bênçãos mais que o Senhor nos proporciona. Hoje você tem essa oportunidade. Não perca essa chance de você mudar, de você se arrepender, de você voltar para o Senhor. E para encerrar, o versículo 6 diz, Salmo 1,6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha o resultado final. Olha a sentença final para esses homens. Enquanto o justo será bem-aventurado, os ímpios, eles serão, como diz o versículo, o caminho dos ímpios irá perecer. E nós vemos o texto que fala que o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor tem nos acompanhado. O Senhor Ele quer viver com cada um de nós em intimidade. Ele conhece. Ele sabe o que é que nós fazemos. Por mais que nós tentemos ser aquilo que nós não somos, o Senhor nos conhece. Por isso que vai muito além da aparência. O justo, ele tem que ser realmente algo íntegro, porque o Senhor nos conhece. Por mais que eu me esconda do pastor de Gesso, mas o Senhor não consigo me esconder. Por isso que ele fala, olha, se você quer ser justo mesmo, olha o que diz o versículo, o Senhor conhece os seus caminhos. Porque tem coisas que nós podemos esconder dos homens, mas não nos escondemos de Deus. Não vale um esforço, um compromisso, mas o Senhor está nos contemplando. Vale a pena. Deus ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece até o que você está pensando, que você ainda nem falou, Ele já sabe. Então não tem como nós nos escondermos de Deus. O salmista fala isso, de um envolvimento pessoal, de um relacionamento íntimo entre Deus e os seus servos. É o que o Senhor
quer com cada um de nós. Por outro lado, nós também vemos o salmista dizendo uma frase final no verso Salmo 1, que é a frase que nós não queríamos, que ninguém quer, mas é a frase final que vai dizer que o caminho dos ímpios perecerá. E olha que tem dois salmos, a gente vai seguir direto, amém? Tem dois salmos que falam que esses dois salmistas que vão ficar um pouco revoltados com a prosperidade dos ímpios. É o salmo de Davi lá em Salmo 37. Tem que aproveitar hoje, que eu não sei se vou de volta aqui, né? De férias, tem que aproveitar hoje, né, pastor Jéssica? O versículo do Salmo 37 diz assim, versículo de 1 a 2, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, Davi falando, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então Davi estava revoltado. Senhor, por que eu sou cego, eu sou justo e os ímpios estão prosperando? E o Senhor vai dizer, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, que Ele esteja tão conhecido de nós, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, às vezes os salmistas ficavam tristes com isso, porque eles viviam uma vida reta de Deus, e às vezes os ímpios prosperavam, mas Ele vai dizer no final, que essas pessoas desfinharão, murcharão como a relva, murcharão como a erva verde. E tem outro salmo também, o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Asaf é outro que vai ficar revoltado com a prosperidade dos ímpios, mas ele vai entender no final, que essas pessoas no final elas terão uma sentença. Por mais que aos olhos humanos eles estejam bem, sejam bem-aventurados, mas no final o seu destino é a ruína, é a separação eterna de Deus. Para concluir, amados, estamos chegando ao nosso tempo. O Salmo nos ensina que o justo ele é bem-aventurado, não pela sua força, não pelo seu esforço, mas muito mais pelo seu relacionamento com Deus. Busquemos isso, relacionamento com o Senhor por meio da sua palavra. O Salmo também nos ensina que a condição do ímpio é ilusória, por mais que eles prosperem por um determinado tempo, mas o seu fim é a completa separação de Deus. O Salmo também nos ensina que o justo sempre estará amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso da sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína como o caminho do perverso. Então que nós possamos meditar nesse salmo. Salmo muito rico. É o primeiro salmo, justamente para que você possa, como o restante dos salmos, os 150 salmos depois, você possa desfrutar dessa bênção. Ele já começa com a porta de entrada. Olha, se você quiser, essa é a condição. Seja justo. Usufrua das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a viver este salmo, a sermos esses homens que o Senhor tem procurado, e que Ele encontre em nossas vidas, que Ele encontre em mim, que Ele encontre aqui na IBR pessoas assim, homens e mulheres justas diante de Deus. É a nossa oração, Senhor, que seja esse povo, o povo da IBR, as igrejas de São Luís sejam repletas de homens e mulheres assim, do Maranhão, do Brasil e do mundo. Igrejas que realmente tenhamos homens justos, que possam desfrutar da Tua presença em nome de Jesus. Amém? Quero chamar que a Samara vai cantar mais uma canção. Não sei se vai precisar dar uma parada aí. Quiser dar uma parada, aproveita. Depois estaremos orando, né, agradecendo ao Senhor por essa palavra, pedindo que o Senhor que venha aplicar em nossos corações, orando pela sua vida em nome de Jesus, para que nós possamos sairmos daqui dessa noite ricamente edificados com a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Samara. Amém? Enquanto o pastor pregava, né, eu estava ali pensando, o que é que nós devemos fazer para sermos bem-aventurados? E eu vi nessa canção uma resposta para essa pergunta. Quando nós entregamos o nosso coração verdadeiramente a Deus, nós nos tornamos essa pessoa bem-aventurada. Porque quando nós entregamos o nosso coração a Deus, a gente vê que Ele é tudo aquilo que nós precisávamos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Pai, Ele é socorro bem presente.
Ele é tudo que nós precisamos. E nós só precisamos entregar a Ele o nosso coração, verdadeiramente. E assim a gente será como a árvore plantada junto à corrente de águas vivas, e que produz o seu fruto em tempo e fora de tempo. Amém, Pai. Nós queremos te entregar o nosso coração a Ti. Porque quando nós entregamos, nós vemos que nós só precisamos de Ti, nós só precisamos da Tua presença, Pai. Meu coração eu entreguei a Ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, meu coração, meu coração eu entreguei a Ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, eu quero ser a canção que te faça sorrir.
Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, mas agradecendo ao Senhor, né, por essa palavra. Que essa palavra seja uma realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. É o que o Senhor quer para cada um de nós. Se você quer fazer a vontade de Deus, siga este salmo. Siga também os códigos de ética do cristão, Sermão do Monte. Você quer saber qual os códigos que você precisa viver para ser um verdadeiro cristão? Siga esses dois, o Salmo 1 e o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Você vai ver como se viver, como se comportar neste mundo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pai, que possamos ser como esse homem, justo diante do Senhor, Pai. Que possamos a cada dia estarmos em vigilância, saber que estamos em uma guerra constante. Há um plano diário do inimigo para nos tirar de Tua presença. Todos os dias, Senhor, todos os dias o inimigo tenta, traça planos para nos tirar, mas que nós possamos estar cada dia vigilantes, possamos estar cada dia meditando, nos fortalecendo, buscando em Ti força para que nós possamos avançar. Pai, nos ajude a sermos esses homens, essas mulheres justas diante de Deus. Quantos resultados teremos em sermos justos? Teremos prazer em estar na Tua presença, teremos provisão, teremos estabilidade, teremos prosperidade, teremos vitalidade, Senhor, em sermos homens e mulheres justas diante do Senhor. Que assim seja sobre a vida de cada irmão da IBR, Senhor. Nós oramos para que sejam esses homens e essas mulheres que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Pai, que possamos saber também a consequência do ímpio, para que nós possamos evitar, para que nós possamos passar de longe, para que nós possamos fugir de andar segundo o conselho dos ímpios, de nos deter nos caminhos dos pecadores e de nos assentar na roda dos escarnecedores. Pai, nos ajude a cada dia nos afastar dessas pessoas e possamos seguir o Senhor de perto, possamos estar próximos do Senhor a cada dia, amando mais ainda a Tua presença, amando mais ainda a Tua palavra, meditando nela dia e noite, como diz este salmo. Pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Senhor, nos ajude a sermos esses homens e essas mulheres. É a nossa oração nesta noite, pela vida de cada irmão desta igreja, de cada pessoa que tem nos assistido, que está nos acompanhando nesta hora, que esta palavra chegue até o seu coração e venha dar frutos, e que você que tem vivido uma vida distante do Senhor, separada, se possa retornar à sua presença nessa noite, que essa palavra possa entrar ao seu coração e fazer morada, e fazer a diferença, e que você retorne à presença do Pai, que você se reconcilie com o Senhor nessa noite. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de salvação na sua vida. Basta que você possa abrir o seu coração e pedir perdão ao Senhor pelas suas falhas, por você ter andado, por você ter se aconselhado, ter se detido, ter se assentado com esses homens, e possa retornar em sua presença. E Ele, como um Pai amoroso que é, está de braços abertos para te receber de volta à sua presença. Pai, nós abençoamos a vida de cada irmão, abençoamos a vida dos teus filhos, que sejam fortalecidos com essa palavra nessa noite, e saber que fazemos parte do teu reino, e precisamos não apenas fazer parte do reino de Deus, mas possamos fazer a diferença nessa terra, possamos ser sal, possamos ser luz, possamos brilhar como as estrelas, possamos, Deus, reluzir como os luzeiros em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite e abençoamos a vida de cada irmão para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. E você que está aí, né, que você que ouviu pela primeira vez e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, entre em contato conosco, né? Estamos aí nas redes sociais, entre em contato conosco, nós estaremos aqui prontos para lhe atender, orar por você, a te receber neste lugar de homens e mulheres justas diante de Deus, que é a Igreja Batista da Restauração. Amém, queridos? Glória a Deus. Então estamos encerrando, né, mais essa live, mais essa palavra, mais esse culto de celebração.
Não sei se o pastor Jéssica quer falar alguma coisa, se o Fernando. Enquanto isso, amados, estaremos trabalhando, como nós já falamos no início, para retornar aos cultos presenciais. Enquanto isso, você continue no seu culto em sua casa. E quando retornar, venha para a igreja, mas não se acomode aí não, porque precisamos de ação. Você tem que retornar, amém? Lógico, todos aqueles critérios, todas aquelas regras impostas pelos nossos governadores, pelo Ministério da Saúde, mas nós estaremos retornando breve aos nossos cursos presenciais. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Possamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Terminando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Deus abençoe a todos. Até terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém.